Olá, eu sou o Macorati e nesta aula eu vou continuar a implementação da nossa aplicação ASP.NET Core aderente à Clean Architecture. Na aula anterior, nós iniciamos a criação da solução ASP.NET Core usando o ambiente do NET 5 e nós criamos os projetos da solução. E nesta aula, nós vamos fazer alguns ajustes em nossos projetos, principalmente no projeto MVC, para torná-lo aderente à Clean Architecture. Então eu vou abrir o Visual Studio 2019 com o nosso projeto criado na aula anterior. Então eu tenho a solução e os meus 5 projetos. Agora, quando nós criamos o projeto MVC e nós definimos a utilização do Ident, nós já aplicamos a migração e mostramos o projeto funcionando. Acontece que se eu abrir aqui o projeto MVC, eu vou verificar aqui que eu tenho na estrutura do projeto uma pasta data que contém arquivos de migração. Esses arquivos de migração são usados pelo Entity Framework Core. Eu tenho também um arquivo de contexto da aplicação, olha, que é usado também pelo Entity Framework Core. Aqui no caso ele está herdando do IdentDB Content. E eu tenho também uma Error View Model, que é uma classe, que é uma View Model. Então todas essas informações da pasta data, da pasta Models e o arquivo de contexto, eles fazem referências à nossa ferramenta URM, que é o Entity Framework Core. Acontece que o nosso projeto MVC é a camada de apresentação da nossa solução e ela não deve conter referências ao Entity Framework Core. Se eu abrir aqui o arquivo de projeto, olha as referências do Entity Framework Core que eu tenho aqui no meu projeto MVC. Isso faz com que a minha camada de apresentação tenha um forte acoplamento com a minha ferramenta URM, o que está violando um dos princípios básicos da Clean Architecture. Então eu vou ter que ajustar isso nesta aula. E o que eu vou fazer? Nós vamos ter que mover a informação do Migrations, do arquivo de contexto, da Error View Model para a camada pertinente, que é a camada de infraestrutura, que no nosso caso aqui é a camada que eu chamei de Clean Arch Infra.data, que eu vou chamar de Infra.data. Tá? Infra.data é o nosso projeto de infraestrutura. É ele que deve conter as referências do Entity Framework Core. Ele que deve conter aqui os dados da migração, o arquivo de contexto que é usado pelo Entity Framework Core e as View Model, que está relacionado com dados da minha aplicação. Eu vou colocar aqui na infraestrutura. Então eu vou inicialmente fazer o seguinte, eu vou mover a pasta Migrations para o meu projeto Infradata, vou mover o arquivo de contexto ApplicationDB Context para o meu projeto Infradata e vou mover a pasta Models com um arquivo para o meu projeto Infradata. Então eu vou selecionar aqui, ó, vou clicar com o botão direito, vou dar um cut na pasta Migration e vou vir aqui no projeto Infradata e vou dar um paste. Então, ó, ele copiou a pasta Migration. Esses arquivos de migração são os arquivos de migração inicial. Embora eu já tenha aplicado a migração, eu vou remover esses arquivos porque eles contêm referências, olha, ao projeto MVC. E eu vou refazer essa migração, apenas para eu ter um arquivo de migração bem limpo, sem referências aqui ao meu projeto MVC. Agora eu vou criar aqui nesse projeto Infradata uma pasta que eu vou chamar de Context. E aqui eu vou mover o arquivo de contexto. Vou dar um cut e vou dar um paste aqui na pasta Context. Naturalmente, eu vou ter que vir aqui, olha, e alterar o namespace, que não é mais MVC Data, é infra.data.context. E agora eu vou salvar todos os arquivos que eu fiz aqui e fechar aqui essas guias. Eu vou mover a pasta Models. Eu vou clicar com o botão direito, vou dar um cut, vou aqui no projeto Infradata e vou dar um paste. Pronto. Então eu vou ter que vir aqui, ó, na minha Error View Model e alterar o namespace aqui, que agora é Infradata Models. Então já posso remover essa pasta data do meu projeto MVC e agora, olha, eu tenho no projeto de infraestrutura, que é o meu projeto Infradata, o meu arquivo de contexto, a minha pasta onde eu vou colocar as migrações e a View Model. E aqui no projeto MVC eu não tenho mais referências a
pasta data, pasta modules, nails migration. Agora uma coisa que eu tenho que fazer é copiar essas referências aqui, ó. Depois eu vou removê-las daqui. Então eu estou aqui no arquivo de projeto, eu vou copiar para o meu projeto Infradata. Então eu vou vir aqui e estou copiando todas aquelas referências, porque todas as referências do Entity Framework que estavam no projeto MVC tem que estar no meu projeto Infradata. Então agora, ó, eu posso vir aqui, vou salvar tudo aqui para ele restaurar os pacotes, ó, e ele já reconheceu. Então o meu arquivo de contexto já está ok, aqui eu não tenho mais nenhum erro. Então a primeira parte já está pronta. Eu já movi as referências do Entity Framework Core, incluindo os arquivos de migração, o arquivo de contexto e a Error Module para o meu projeto de infraestrutura. Agora eu preciso de alguma forma definir os serviços que eu tenho aqui, ó, no arquivo startup do projeto MVC, onde eu estou registrando o meu serviço do meu arquivo de contexto e do Identity. Isso aqui precisa ser movido também para o projeto Infradata. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um método de extensão no projeto Infradata. Então para isso eu vou adicionar uma classe que eu vou chamar de Dependency Injection. Dependency Injection. Como eu vou criar um método de extensão, essa classe ela tem que ser pública e estática. E aqui eu vou então mover essa configuração, olha, com exceção aqui do Add Controller View, para essa classe. E eu vou fazer isso num método estático. Então eu vou criar um método estático que eu vou chamar de Add Infrastructure. Tá vendo? E movi a configuração do meu contexto e do Identity. Então aqui eu preciso incluir as referências, olha, ao Microsoft Extensions Dependency Injection, ao Microsoft Extension Configuration, ao meu arquivo de contexto, ao provedor do banco de dados SQL Server, ao Identity, e aqui eu preciso fazer um outro ajuste. Note que ele está dando um erro aqui ó, num pacote, porque o meu Target Framework aqui está NetCore app 3.1, eu vou passar para NET 5.0. E eu já vou aproveitar e já vou fazer isso para todos os projetos, tá? Então estou alterando o Target Framework de todos os projetos de NetCore app 3.1 para NET 5.0, que é o nosso ambiente. Então agora se eu vim aqui, ó, os pacotes já não tem mais erro, tá vendo? Que esse pacote aqui ele não é compatível com o NetCore 3.1, só com NET 5. Então ó, eu tenho todos os pacotes referenciados do Entity Framework Core, tenho aqui o meu arquivo Dependency Injection com o método de extensão Add Infrastructure, onde eu estou definindo o meu contexto como um serviço, usando AddDB Context, definindo o provedor. Eu vou continuar obtendo a extensão de conexão aqui do arquivo appsettings.json. Isso aqui eu não vou alterar. Aliás, aqui eu vou ter que ajustar aqui, né? Que eu mudei aqui, vou colocar aqui um ajuste para gerar o banco de dados CleanArchDB Demo. Então eu vou gerar esse banco de dados. Então ele vai obter aqui do Default Connection, né? A partir aqui do meu método Add Infrastructure. Então agora o meu projeto Infradata já está pronto. Então agora eu vou ter que fazer os ajustes aqui no projeto MVC. Então aqui ó, eu vou remover tudo isso aqui que eu coloquei lá no Dependency Injection. Então eu já posso substituir e incluir aqui a referência ao meu método de extensão aqui, ó, Add Infrastructure. Então, através desse serviço, eu vou conseguir acessar as configurações do Identity e do meu contexto. E também preciso incluir aqui um serviço que é das Razor Pages, por causa do Identity. Agora eu tenho que vir aqui na classe Program, porque eu preciso de uma referência ao arquivo de contexto. E eu vou fazer essa definição aqui quando eu inicializar a minha aplicação no Program. Eu vou substituir essa linha de código. Eu vou definir o seguinte código. Aqui, ó, vou substituir esse código por este. Então, aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou criando aqui um serviço e obtendo uma instância do meu Application DB Context que está lá no meu projeto de infraestrutura. E aqui o Migrate, ele é usado aqui para aplicar qualquer migração que esteja pendente ao banco de dados. E aqui eu estou obtendo um serviço do iLogger. Se ocorrer qualquer exceção, eu vou logar aqui. Então, dessa forma, eu consigo ter uma instância do meu arquivo de contexto para poder usar e aqui no Startup poder reconhecer o serviço que foi registrado a partir do meu arquivo de contexto. Agora eu preciso também vir aqui em Views, olha, aqui em Shared, em Login Partial. Aqui eu preciso incluir uma referência à pasta Modules que não está mais aqui no projeto MVC. Ele está lá no projeto
Infradata Models. Preciso vir aqui também ó, no View Imports, aqui ó, não é MVC Models, é infra.data.models. E também preciso vir aqui ó, no controlador, Home Controller, a minha Error View Model agora ela está lá no projeto Infradata Model. Já vou remover aqui ó, os imports não usados, aqui também ó, e agora eu posso fechar tudo aqui. Vou limpar a solution, vou dar um build para ver se eu não esqueci nenhuma referência, vou dar um rebuild aqui, ó, não tenho nenhum erro. E agora só para conferir, o meu projeto MVC agora, olha, ele não tem nenhuma referência, eu tenho que remover as referências aqui do projeto MVC, ó, tenho que remover essas referências, ele não pode ter nenhuma referência ao Ink Framework Core. Então vamos dar um build aqui para ver se não ficou nada para trás. Pronto, tudo ok. Então, o meu projeto MVC não tem nenhuma referência mais ao Ink Framework Core. Essas referências estão todas aqui no meu projeto de infraestrutura, que é o projeto Infradata. Eu não tenho mais referência a Migrations aqui no meu projeto MVC. O meu arquivo de contexto também não está mais presente no meu projeto MVC. Eu não tenho mais nenhuma dependência do meu ORM na minha camada de apresentação. Então agora ela ficou totalmente desacoplada. Então agora eu preciso aplicar o Migrations novamente para gerar aqui, ó. Eu vou remover essa classe.1 que eu não estou usando. Então agora eu vou aplicar o Migrations. Nós vamos ele gerar aqui os arquivos de migração. Então para isso eu vou vir aqui, vou fechar todas essas nela, salvar tudo, né? Vim no Tools, Manager no Get Packager, Packager Manager Console. Então aqui no console, olha, eu vou limpar, eu vou dar Add Migration Inicial. Só que aqui ó, eu tenho que definir o projeto como o projeto default, o projeto Infradata. É aqui que está o meu arquivo de contexto. Então eu vou aplicar nesse projeto a migração. Ele deu um build, gerou com sucesso e está aqui, ó. Gerou aqui os meus arquivos de migração, ó, o Create Table, vai criar todas as tabelas do Identity, como eu havia feito. Então eu posso retornar aqui, ó, na janela e eu vou dar um Update Database. Ele vai aplicar a migração e vai gerar, ó. Se eu abrir aqui agora o meu SQL Server Management Studio e mandar ele atualizar, eu vou vir aqui o meu arquivo cleanarchdbdemo, olha, tá vendo as tabelas do Identity? ASP.NET User, ASP.NET Roles. E se eu vir aqui no meu projeto Infra, ó, a pasta Migrations eu tenho todos os arquivos de migração. Então agora eu tenho cada projeto com a sua responsabilidade. O projeto MVC cuidando apenas da apresentação, o projeto de infraestrutura tendo as referências ao arquivo de contexto, as migrações e as view models, e eu tenho aqui um arquivo onde eu defini um método, onde eu estou definindo o meu contexto como um serviço, definindo o provedor, e na classe Startup eu vinculo, eu faço esse acionamento do serviço, definindo lá na camada de infraestrutura. Então agora, se eu executar o meu projeto, vamos ver o resultado aqui no navegador. Olha lá, eu tenho o login, registro, eu vou registrar um usuário, eu vou colocar o meu e-mail, uma senha, confirmar a senha, vou mandar registrar, vou confirmar a conta e agora eu vou fazer o login, ó, com aquele e-mail e com aquela senha. Ponto, tá aqui, ó, hellomacorati@yahoo.com. Vou fazer o logout, pronto. Dessa forma, eu tenho agora o meu projeto ajustado e aderente à Clean Architecture e eu posso continuar. Naturalmente, seria o fato de eu considerar a utilização do Identity como eu fiz inicialmente. Eu poderia ter criado o projeto MVC sem usar o Identity aqui e depois eu aplicava o Identity aqui na camada de infraestrutura. Mas também essa é uma abordagem que pode acontecer. Então, se isso acontecer, você já sabe como ajustar o projeto e remover as referências do seu projeto MVC, definindo as referências no seu projeto de infraestrutura. Naturalmente, eu volto a repetir que eu estou aqui tentando ser o mais aderente possível à Clean Architecture, mas eu não vou usar recursos avançados como o CQRS, nem o padrão Mediator, vou usar apenas as ferramentas básicas. Então, possivelmente eu não vou estar 100% aderente, mas nós não podíamos continuar com as dependências da ferramenta ORM na camada de apresentação. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula, os ajustes do projeto, e na semana que vem nós continuamos com a Clean Architecture.